Leitura 257, Ezequiel, 34 a 36, Projeto 365, 14 de setembro de 2023. Ezequiel 34. As iniquidades e as calamidades do Israel de Deus haviam sido grandemente lamentadas anteriormente, neste livro, de um modo comovente. Agora, neste capítulo, os pastores de Israel, os seus governantes tanto na igreja como no Estado, são chamados a prestar contas, como tendo sido em grande parte cúmplices do pecado e da ruína de Israel, ao negligenciarem o cumprimento das obrigações do seu posto. Aqui encontramos uma grande acusação apresentada contra eles por causa da sua negligência, inabilidade e infidelidade na administração dos assuntos públicos. 2. A perda da sua confiança, por causa da sua insuficiência e traição. 3. Uma bondosa promessa de que Deus cuidaria do seu rebanho, embora eles não cuidassem, e que este não sofreria continuamente, como havia acontecido durante as suas más administrações. 4. Outra acusação apresentada contra aqueles do rebanho que eram gordos e fortes, pelos males que cometeram contra aqueles que eram pequenos e frágeis. 5. Outra promessa de que Deus, na plenitude dos tempos, iria enviar o Messias para ser o grande e bom pastor das ovelhas, que deveria reparar todas as injustiças e endireitar todas as coisas na vida do rebanho. Ezequiel 35. No capítulo anterior foi prometido que quando chegasse o tempo de recompensar Sião, isto é, no devido tempo, especialmente no tempo de enviar o Messias e de estabelecer o seu reino no mundo, Deus iria fazer com que a sua igreja não tivesse mais inimigos, e que sobre ela abundassem as bênçãos e o bem-estar. Esse capítulo se estende sobre essa promessa anterior, e está relacionado com a destruição dos inimigos da igreja e a provisão de bênçãos à igreja. Neste capítulo, o Monte Seir, isto é, Edom, é o inimigo contra o qual a profecia foi expressa, e ela também foi apropriadamente incluída aqui, como na profecia de Obadias, pois se destinava a todos os inimigos da igreja. Com todos aqueles que caminhavam nos caminhos de Caim, que odiava Abel, aconteceu o mesmo que com todos aqueles que caminhavam nos caminhos de Esaú, que odiava Jacó. Jacó teria o domínio em virtude de uma bênção particular. Portanto, aqui temos 1. Os pecados dos quais os edomitas foram acusados, o seu despeito e a sua malícia contra Israel. 2. A ruína da qual foram ameaçados, e que iria cair sobre eles por causa desse pecado. Deus estaria contra eles, então, o seu país seria destruído. Ele ficaria desabitado e se tornaria completamente desolado e abandonado, mesmo quando outras nações que foram igualmente destruídas viessem a se recuperar. Ezequiel 36. Vimos a questão do Monte Seir, que foi assolado, e entendemos que assim ficará. Agora vamos nos dirigir, junto com o profeta, às montanhas de Israel, que também encontraremos assoladas, mas que, antes de terminar esse capítulo, esperamos ver numa condição melhor. Neste capítulo existem duas profecias distintas. Aqui vemos uma profecia que nos parece estar principalmente relacionada com o estado temporal dos judeus. Nela é descrita a sua atual e deplorável situação, assim como os triunfos dos seus vizinhos. Mas foi prometido que as suas aflições serão aliviadas e que, no devido tempo, eles voltarão a habitar a sua terra, em meio à paz e à abundância. 2. E aqui há outra profecia que parece estar relacionada principalmente com a sua condição espiritual, segundo a qual devem se lembrar dos seus antigos pecados e dos castigos que Deus lançou sobre eles. Devem se humilhar sob a poderosa mão de Deus pelos pecados que praticaram. Mas aqui foi prometido que Deus glorificaria a si mesmo ao mostrar a sua misericórdia a favor deles. 2. Que Deus os santificaria,
concedendo-lhes a sua graça e preparando-os para o seu serviço. Estas bênçãos seriam concedidas em resposta às orações deles e por amor ao precioso e santo nome do Senhor.